Bom dia! Mais uma live aqui falando sobre, como que a teologia, como que o estudo bíblico, como que o GPS da vida pode ser usado nos dias de hoje e a gente pode estar realmente sendo guiado por ele, né? Aí eu misturo muito espiritualidade com ciência. Bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo. Bom dia, Camila, bom dia. É isso aí, hoje a aula ela vai ser muito, Isabela, bom dia. A aula hoje vai ser muito inspiradora. Eu vou trazer aqui, Nathalie, bom dia. Eu vou trazer aqui para vocês algumas passagens para a gente tá anotando. Então pega papel e caneta, anota, tá? Bom dia, Sandra, bom dia. Todo mundo pontual, né? Maravilhosos. Bom dia, Patrícia, bom dia. É importante pegar essa live desde o comecinho, que ela vai ser algo bem transformador aí para você, tá bom? Então vamos lá, já pega papel e caneta, que eu vou trazer algumas informações que é importante você anotar para depois dar uma reforçada nesse estudo, tá? Vocês já sabem, né, para quem é meu aluno que está aqui nessa aula e para quem já acompanha o meu trabalho, sabe que eu faço faculdade de neurociência, né? Então eu faço na Universidade de Harvard e lá a gente aprende muito toda a parte científica do corpo, de como que ele funciona, e também, né, quais são os comportamentos que a gente precisa aprender, qual é a habilidade que a gente tem que desenvolver e como que a gente faz isso para atingir a alta performance, para chegar nos 3 quesitos básicos, que não é tão básico assim, né? Mas os 3 quesitos básicos que tá todo mundo procurando: dinheiro, saúde e prosperidade, certo? Então vamos lá. Bom dia, Adriana, bom dia. A neurociência, ela estuda por que algumas pessoas, elas prosperam e algumas pessoas, elas travam na hora de prosperar. Bom dia, Elaine, bom dia, bom dia. Então, a gente está estudando agora, realmente, essa parte. Ontem eu estava tendo aula e eu estava lendo muito sobre isso. Por que algumas pessoas, as coisas fluem, elas prosperam, parece que é fácil, que é natural dela, porque a prosperidade é natural, então ela só vive aquilo que ela veio para viver. E algumas pessoas, elas, por mais que elas se esforçam, trava, né? Trava. Então, eu trouxe 7 conceitos aqui para vocês, e esses 7 conceitos, eles estão identificados na Bíblia, eles estão identificados no estudo bíblico, que é o propósito dessa live. Então, anota aí as passagens para depois ter um estudo mais a fundo, tá? Número 1, o ambiente. Bom dia! Vamos lá. O ambiente molda comportamento. A neurociência mostra que o teu cérebro, ele é influenciado pelas pessoas que estão ao teu redor. Você literalmente começa a pensar, sentir e agir como as pessoas com quem você mais convive. Aí, isso está escrito, tem um versículo que diz assim, lá em Provérbios 13:20, anota aí, Provérbios 13:20. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Simples, objetivo e direto. A segunda ferramenta, né, a segunda instrução que eu dou aqui para vocês é que a neurociência, ela muito ensina, é a visualização que você precisa ter. A visualização cria caminhos neurais. O cérebro, ele responde a imagens mentais. Olha que doideira isso. Eu tô falando quimicamente, tá? O cérebro,
responde a imagens mentais. Quanto mais você imagina uma vida próspera, com detalhes, mais você cria conexões que te aproximam dessa realidade. Aí nós vamos falar lá em Provérbios 23, 7. Como imaginas a tua alma, assim ele é. Ok? Provérbios 23, 7. Aí, continuando no estudo através da neurociência, ele diz que a gratidão altera o funcionamento do cérebro. Vários estudos já mostraram que quem tem essa prática, né, de agradecer, essa prática do sentimento, de estar agradecido por aquilo que tem, seja muito, seja pouco, não interessa. O ato da gratidão, né? Claro, é algo genuíno, verdadeiro, né? Ele te traz mais clareza mental, criatividade e resiliência. E são as 3 habilidades fundamentais para quem quer enriquecer. Clareza mental, criatividade e resiliência. Aí nós vamos lá em 1 Tessalonicenses 5, 18, que diz assim: em tudo dai graças. Simples, reto e objetivo. Bom dia. Temos também outro estudo que fala que as crenças moldam o seu resultado. A neurociência, ela comprova, se você acredita que não merece enriquecer, o teu cérebro, ele se sabota, né? Se você acredita que você é burro, que você é incompetente, que você não consegue, o teu cérebro, ele fica buscando provas para comprovar que você está certo. Porque você é o ser dele, então ele quer te comprovar o tempo todo que você está certo. E aí ele busca situações para comprovar aquilo que você está pensando, tá? E aí nós vamos entrar lá em Mateus 9, 29. Seja feita conforme a tua vontade. Crenças moldam resultados. Aí tem outra passagem, né, outra explicação da neurociência que diz assim: a rotina, ela define o teu futuro. O cérebro, quimicamente, ele ama repetição. Eu não gosto de rotina. O teu cérebro ama repetição. Bons hábitos financeiros, por menor que eles sejam, geram um grande impacto ao longo do tempo. Quem não consegue se comportar no pouco, não vai se comportar no muito. E aí nós estamos lá em Provérbios 13, 11. Quem ajunta aos poucos, terá cada vez mais. Provérbios 13, 11. Aí tem outra instrução da neurociência também sobre o foco ativa, que o foco que você tem, o alvo que você tem, ele ativa o teu sistema reticular do cérebro. Quando você define um alvo e diz, não, é para lá que eu quero ir, é aquilo que eu quero, o seu cérebro, ele começa a procurar oportunidades ligadas a esse teu desejo. Ele começa a querer aprovar, então ele vai procurando, ele vai te mostrando as oportunidades. Bom dia, Fran. Aí isso, você consegue encontrar esse estudo lá em Albuquerque. Bom dia, Gustavo. Albuquerque 22. Escreve a tua visão. Torna essa visão bem legível,
para quem alheia que passa correndo. Ou seja, deixa claro, escreve, visualiza o foco que você quer atingir, porque isso ativa o sistema reticular do teu cérebro, e o teu cérebro começa a criar oportunidades para comprovar que aquilo que você está pensando, focando, se realize. E outra passagem aqui, ela fala sobre a recompensa futura versus o prazer, vence o prazer imediato. A neurociência, ela mostra que quem aprende a adiar a sua recompensa alcança maior o sucesso. Sabe aqueles pequenos gastos que diz assim, não, vou comprar uma bolsa porque hoje eu mereço. Aí no dia seguinte a mesma coisa, porque hoje eu mereci. Todos os dias você tem esse comportamento que te sabota, que você sempre merece alguma coisa, sem você realmente medir o tempo, sem você realmente medir, né, o teu comportamento com aquela situação. E aí a gente pode falar lá em Provérbios 10:5. O preguiçoso não colhe a própria estação, mas o diligente será honrado. Sabe, gente, em todo esse estudo que eu tô fazendo, né, todas essas matérias da minha faculdade, é muito incrível como muita coisa ali do corpo humano, como muita informação quimicamente comprovada, você encontra respostas lá no livro sagrado. Sabe, como Deus, ele foi muito claro, como a instrução divina, como o nosso guia, ele é claro e objetivo. E nós criamos, né, rótulos, e nós acabamos querendo justificar que aquilo era daquele tempo, que aquilo já mudou e que hoje não faz mais sentido. Gente, faz total sentido. Se você começar a usar a Bíblia como um guia de vida para você, é impossível a tua vida não ser próspera. Ah, Glau, mas eu leio a Bíblia todos os dias. Mas eu estudo a Bíblia todos os dias, ok? E qual é o teu comportamento? E qual é realmente o teu dia seguinte com isso? Bom dia, Andréia. Qual é o teu comportamento? Porque qualquer coisa na tua vida que tu souber fazer e tu não fazer, ignorante tu és. Não adianta você dizer, eu sei sobre finanças. Só que o teu comportamento é de alguém ignorante ao assunto. Não adianta você dizer assim, eu sei o que eu tenho que fazer. Só que o teu comportamento é de alguém que não faz. Eu arrisco a dizer que a ignorância de quem sabe fazer e não faz, ela é muito pior do que aquele que realmente não sabe. Porque aquele que não sabe, ele tem a chance de aprender e fazer. Aquele que sabe e não faz, qual é a chance dele? Ele já enraizou aquele hábito de que, não, eu sei. Eu sempre, quando eu estou conversando com um aluno, eu digo, olha, seu próximo movimento é esse, você tem que fazer isso, aquilo. Eu sei, Glau, eu sei. Não, tu não sabe. Eu até me altero assim, não, tu não sabe. Não diz pra mim que tu não sabe. Porque a partir do momento que tu sabe, vai lá e faz. Que a única coisa que nos impede de evoluir é a falta da sabedoria.
Se você sabe, vai lá e faz. Se você não sabe, aprende a fazer, pratica, vai lá e faz. A vida, ela é sobre comportamentos. A vida, ela não é sobre o que você sabe. A vida não é sobre o teu diploma. A vida não é sobre o tanto de matemática que você aprendeu. A vida é sobre como você usa essa matemática. A vida é sobre como você se comporta com o que você sabe. Cristo, Jesus, quando estava aqui, ele ensinava através de comportamento. Ele não ensinava através de ordem, de autoridade. Ele ensina através de comportamento. Então, de nada adianta você acordar todos os dias, às 6 horas da manhã, para escutar essa live, para aliviar a tua ansiedade, dizendo, nossa, eu sou o cara, eu estou participando de algo, então eu sou diferente de um monte de gente que está dormindo. Só que o teu comportamento é pior do que aquele que está dormindo. Não adianta. Mais ignorante é quem sabe e não pratica. E quem é meu aluno aqui sabe o quão nervosa eu fico, quão alterada eu fico quando eu ensino algo e a pessoa olha para mim e diz assim, eu sei, Glau. Eu chego a berrar, eu digo, não, tu não sabe. Porque se tu soubesse, tu estaria fazendo. E se tu tá dizendo para mim que tu sabe e tu não faz, tu é mais ignorante do que aquele que não sabe. E aí, meu filho, a tua vida é ruína. Quando você determina estudar algo, quando você se propõe a subir de nível, a expandir tua consciência, a tua responsabilidade ela aumenta. Quanto maior o teu nível de consciência, maior a tua responsabilidade. Imagina uma empresa. Quando uma empresa tem 2 pessoas trabalhando para você, você tem responsabilidade com 2 colaboradores. Quando tua empresa cresce mais, fatura mais e você aumenta o quadro de funcionários, a tua responsabilidade ela aumenta perante ao número de funcionários. Hoje eu tenho 10 funcionários, eu sou responsável por 10 pessoas. Eu tenho 20 funcionários, eu sou responsável por 20 pessoas. A tua responsabilidade ela aumenta conforme o teu nível de consciência e financeiro aumenta. Quanto mais dinheiro você tem, maior a tua responsabilidade. Fizeram um experimento científico e foi até a Globo que fez, Fantástico. Faz bastante tempo já isso, a época que eu assisti a televisão. O Fantástico ele fez uma experiência social onde ele pegou um cara, um ator, e o cara tava descalço. E aí ele ficava pedindo o sapato das pessoas que estavam na rua, né? A pessoa passava e ele dizia, moço, eu tô indo pra uma entrevista de emprego, eu tô muito ruim, eu não tenho sapato, me dá teu sapato, me empresta o sapato. E as pessoas naquela correria do dia a dia, não, recebeu 500 não. Aí ele foi no mendigo que tinha um chinelo. Ele chegou pro mendigo e disse assim, olha, você me dá o seu chinelo? Porque isso, porque aquilo, tá? Explicou toda a situação. Aí o mendigo foi lá, pegou o chinelo, não, você pode levar o meu chinelo. Aí a televisão fez todo aquele sensacionalismo, né? Dizendo assim, olha, que o mendigo é muito mais humano do que a pessoa que está ali buscando bens materiais, que está correndo e tal. Então, quis mostrar que o mendigo que não tem nada, ele dá as coisas dele. E aquela pessoa que tem, ela não desgruda daquilo. E aí eu olhando esse experimento, falei, cara, que loucura enfiar isso na cabeça das pessoas. Você sabe por que naquela situação o mendigo deu o chinelo dele? Porque a responsabilidade dele perante aquilo é 0.
Porque ele ganhou aquele chinelo de alguém. Eu não tô falando mal de mendigo, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu tô abrindo a cabeça de vocês para entender o tamanho da responsabilidade de vocês. Aquele mendigo, ele não tem conhecimento, ele não tem sabedoria, ele tá só respirando, ele só tá tentando sobreviver. Qual é o grau de responsabilidade dele? Zero. Zero. Então, ele dá aquilo porque logo ele vai receber. Porque logo alguém vai fazer uma doação de algo velho para ele. Agora, aquele cara que disse não tenho como me dar o meu tênis para você. Esse cara, ele tá levantando às 6 da manhã. Ele tá trabalhando até às 6 da tarde, tá pegando o ônibus lotado, comprou esse sapato em 24 vezes na loja, tá se lascando para pagar. Olha o tamanho da responsabilidade dele. Como que ele vai simplesmente dar algo porque ele é responsável? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Que não é a questão de você ser bom ou mal, é questão do tamanho da tua responsabilidade. Aquele cara comprou aquele tênis através do trabalho, que ele tem que entregar planilha, que ele tem responsabilidades durante 24 meses para pagar aquela fatura, para aquela loja, que tem funcionário para pagar. Olha o tamanho da responsabilidade do cara que comprou o tênis. Então, quanto maior a tua expansão de consciência, quanto mais você entende de teologia, quanto mais você entende sobre espiritualidade, maior a tua obrigação de viver como tal. A maior briga política não é sobre o certo ou o errado, é sobre comportamento. Vocês sabiam? Por exemplo, o comunismo. A briga não é se você deve ser comunista ou não deve. A briga é, você quer ser comunista? Se comporte como tal. Você quer ser capitalista? Se comporte como tal. O problema é que quem é comunista se comporta como capitalista. E aí o bicho pega. O problema não é o certo ou errado, é o comportamento. O problema é você dizer que tem fé em Deus e quando vem o problema, não dorme. Vocês entendem isso? Não dorme. Por quê? Não era você que senta no primeiro banco da igreja e diz que Deus é todo poderoso e que tem fé nele? E na hora do conflito, por que não dorme? Por que fica preocupado? Será que a tua fé é tão grande assim mesmo? Eu questiono a minha fé direto. Direto. Eu tenho que ficar resgatando a minha fé diariamente. Porque fé não é algo tão simples. A fé realmente é uma entrega total. E é difícil. É difícil essa entrega total. Por isso que Deus diz para você, todos os dias, ativar o teu corpo em espírito a Ele. Porque é difícil. A pessoa que diz assim, não, eu sou uma pessoa de fé, eu tenho certeza absoluta que se eu perguntar aqui, quem é que tem fé? 100% vai dizer, eu tenho. Aí vem o primeiro obstáculo. Ajoelha, chora, implora. E não vive, e sua, e não consegue comer, ou come emoção, ou come demais. Peraí, que fé que é essa? A pergunta não é o que Deus está fazendo com a minha vida. A pergunta é, Senhor, qual é meu próximo passo? Por esse caminho que eu estou indo não está dando certo. Qual é o movimento que eu preciso fazer para voltar para o caminho certo?
Sim, Marcel. O milagre só vem no caos. Exatamente, não existe milagre no conforto. Não tem como. Não existe alegria sem a tristeza. Não existe o ódio sem o amor. Não existe. Tem que ter os dois pontos ali para você sentir essas coisas. E eu arrisco dizer, tá? Olha para a vida de vocês, que muitos de vocês aqui estão travados financeiramente, psicologicamente, porque não estão deixando o caos se instalar. Tá ali, né? Segurando o medo do conflito, o medo de sair da zona de conforto, o medo do confronto. Vai pro confronto, resolve o que tem que resolver. A vida é tua. Quem tá vivendo a tua vida é você, mais ninguém. Mais ninguém. Ah, porque o fulano disse, o fulano vai viver a tua vida? Tipo, o fulano fazer isso pra vida dele. Ai, porque eu sou da paz e o amor. Não existe amor sem conflito. Não existe. Esquece. Quem ama, briga. Ah, eu sou do amor. Eu não brigo. Quer dizer, você ama o seu filho. Vem uma pessoa e para bater no seu filho, você vai dizer para a pessoa, ai, eu vou resolver isso no amor? Ou você vai dar uns tapaços nessa pessoa e resolver na briga? Porque quem ama, briga. Porque quem ama, enfrenta o conflito. Porque quem ama, resolve os seus B.O.s. Ah, Sandra, um beijo para ela também, tá? Um beijo gigante. Essa menina já tá acordada? 6:30 da manhã? Um beijo, meus amores. O conflito, ele é inevitável. E muita vida aqui está travada porque não está permitindo o caos se instalar. Por medo, por falta de fé, por conforto. Ai, eu apanho do meu marido, mas ele coloca comida na mesa. Que pensamento mesquinha é esse? Ai, o meu funcionário, ele é desrespeitoso, mas ele traz resultado. Que resultado que é esse? Até quando? Quando alguém chega pra mim e diz assim, Glau, a minha vida tá de cabeça para baixo, a minha vida é isso, a minha vida é aquilo, o que eu faço? Eu digo o seguinte, quanto mais tu aguenta viver isso? Ah, não aguento mais. Então tá na hora de mudar, se tu não aguenta mais. Ah, eu ainda aguento. Então continua aí. Vai viver isso aí até chegar no fundo do poço. É uma questão de comportamento. Comportamento. Então, tudo isso aqui que eu trouxe da neurociência, sobre ambiente, sobre visualização, eu gosto de trazer para vocês a base científica para não ficar um papo de esotérico aqui. Ai, porque ela interpretou a Bíblia dessa forma. Não. É ao contrário. Eu não tenho a fé suficiente ainda para entender a Bíblia num contexto inteiro. Então eu estudo a base científica e aí eu entendo a teologia. Queria ter essa fé suficiente. Eu ainda não tenho. Qual é o tamanho da tua fé? Todos os dias alinhar corpo, espírito, fé. Todos os dias buscai o reino, porque é difícil. Tá bom? Então, para quem quer estudar essas passagens bíblicas que eu passei, essa aula lá tá gravada, ela fica 24 horas no meu Instagram e depois ela tá lá na plataforma da Exploring e assim, liberada para vocês
assistirem, anotarem. Todas as aulas estão lá. Se eu não me engano, essa aqui é a 14ª. São 21 aulas, tá? Estão todas as 14 aulas lá. Todas muito importantes. Revejam quantas vezes vocês acharem necessários. Anotem. Recalculem a rota de vocês. Não existe vida próspera sem comportamento. Conhecimento não adianta nada. Não adianta nada. Tá bom? Hoje, às 6 horas da tarde, Brasil, 22 horas da noite, Lisboa, 22 horas da noite, Londres. A gente vai estar com... Hoje... Não, sorry. Tô bem doida. Hoje não tem aula na comunidade. Foi ontem. Quem tava aqui na aula ontem? Ontem a aula foi massa pra caramba, né? Ontem a aula foi sobre persuasão. Quando eu preciso identificar quando eu tenho que avançar e quando eu tenho que desistir, né? Ó, a Camila colocou aqui. Não existe vida próspera sem comportamento. Não existe. A Sandra tava, a Patrícia tava. A aula foi maravilhosa, né, Nathalie? É isso aí. A Karine estava. Ó, vocês que estão entrando, eu vou dar uma missão para vocês, tá? Para terça-feira que vem, cada um de vocês vai trazer alguém novo. Alguém que vai tocar o coração de vocês e vai dizer assim, olha, essa pessoa, ela precisa começar a entrar nesse mundo, independente do assunto que eu trouxer. Todo assunto ele tem base bíblica, então, independente do que a gente for estudar, vai abrir a consciência. Então, vocês que estavam na aula vão ter a missão de trazer alguém para começar a andar com a gente, tá bom? Eu desejo uma excelente quarta-feira para vocês. Lembrando também que em agosto não, foi mudada a data. Em dia 14 de setembro vai ter a minha palestra em São Paulo e vocês estão todos convidados, tá? No meu Instagram tem todos os detalhes lá, certo? Um beijo muito, muito grande para vocês, um bom dia e até amanhã.